notícias do mercado de commodities. Aliás, mercado de commodities. Vamos às informações do Maurício Bellinello. Vamos lá, Davi da Luz. Maurício, boa tarde para você. Como é que você está? Tudo bem? Você está em Curitiba? Está fazendo frio, calor? Como é que está o tempo por aí? Boa tarde, Braga. Boa tarde a todo mundo. A minha casa é gelada, bicho. Aqui deve estar uns 20 graus agora aqui em Curitiba. Amanhece cedo, bem gelado, mas esquenta ao longo do dia. Mas é que a minha casa não favorece essa coisa, não. Eu estou vendo que você está de blusa aí. Eu estou de camiseta por aqui, passando calorzão, né? 23 graus agora. É um solzinho bem espalhando aí entre as nuvens, mas está tudo bem. O que não está muito bem, não, é essa oscilação, essas incertezas com relação ao mercado, principalmente naquilo que a gente fala a respeito dos combustíveis, né? Petróleo oscila bastante, abaixo de $100. O que tem disparado e tirado o sono dos consumidores, principalmente da Europa, são esses preços do carvão também, que é produzido em boa parte no leste europeu, não? Então, né, o pessoal está falando do carvão, que acelerou bastante. Ele acelerou o que a gente chama no spot, né? O que isso significa? Por causa da ameaça real, né, da Rússia cortar o fornecimento de gás, ou reduzir, ou racionar, ou qualquer nome que queiram se dar para isso, eles estão pensando em religar ou aumentar a produção em usinas a carvão, né? O problema é que não tem usina a carvão suficiente, né? Isso tudo não passa de uma medida paliativa, né, para uma solução que não vai chegar dessa forma e não tão rápido, né? É bom lembrar que a Europa, especialmente nos últimos 5 anos, começou aquela história daquela agenda ESG, desligando usinas nucleares, desligando usinas a carvão, né, sob um discurso pretensamente focado no meio ambiente, mas é bom lembrar que discursos são muito bonitos enquanto funcionam, né? A hora que a água abaixa que você descobre quem está pelado, né? Essa que é a história. Então, é o que está acontecendo agora na Europa. Enquanto a Rússia era amiga da Europa, ou a discussão era mais leve, eles se sentiam confortáveis para desligar usinas de grande capacidade de geração de energia sob a garantia do óleo, do gás, no caso, russo, né? Só que a partir desse momento, como existe uma procura inesperada, aumentada pelo carvão mineral, e é bom lembrar que carvão mineral não vem daquelas regiões onde eles são consumidos, como você falou, vem do leste europeu, alguns vêm da África, a China produz muito, mas exporta pouco. O problema agora é esse, uma demanda muito alta e você não consegue fazer o carvão se teletransportar para dentro da Europa, né? Mas lembrando, isso é uma solução paliativa que não há o que ser resolvido, pelo menos não no prazo de uns 2 ou 3 anos, ô Braga. O fato que a cada dia que passa a guerra continua, não há previsão de quando vai acabar, não sabe se exatamente no curto, médio prazo, até quais momentos isso vai se estender. Mexe com a economia global, não tem jeito, né? E quem tem condições aí acaba aproveitando desses momentos, né, de tempestades aí, travam posições nos mais variados derivativos, por dizer assim, não? Sim, esse é o que como eu gosto de lembrar, né? Sempre a primavera em algum lugar. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né, Braga? Por que que é isso? Você pode ter certeza que tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, mas muito dinheiro, sim. Quantidades absurdas, obscenas de dinheiro, se você quiser pensar. Mas isso é bom lembrar que é a gente que se preparou, né? No caso agora do carvão, por exemplo, é mais ou menos como a história dos fertilizantes. É uma falta de oferta, não é o preço que importa. Não tem o suficiente para a demanda. Então, quem eventualmente lida com o mercado do carvão agora, por exemplo, carvão mineral, né? Lembrando que não é o mesmo carvão que você usa na churrasqueira, é uma pedra de carvão, né, de carbono, que você queima, um carvão específico. Existem 2 tipos, o carvão utilizado para queima, geração de calor, e o carvão coque, que é utilizado na produção de aço, que é um outro tipo de carvão, né? Então, nesse momento, das duas, uma, ou você se protegeu, quem lida com esse mercado, ou se prepara para pagar o preço, né? Porque não tem milagre nesse caso agora. Então, não tenha dúvida, não é no carvão, não é no fertilizante, não é na soja, não é no café, não é no petróleo. No mercado de commodities como um todo, fazer uso das ferramentas de proteção é uma coisa do dia a dia de quem quer perseverar e principalmente permanecer vivo dentro desse mercado. Porque, de novo, quem imaginaria que a Alemanha, a Finlândia, a Suécia
pudessem agora admitir a hipótese de religar usinas a carvão, né? Os países mais ambientalmente corretos do mundo vão ter que engolir a seco que agora não tem o que fazer. Ou liga a usina a carvão ou vão ter racionamento. Só um detalhe interessante. O racionamento na Alemanha já é quase uma certeza matemática. Racionamento de energia, né? A Alemanha, o berço da indústria europeia, uma das maiores potências industriais do mundo, está sem energia. Uma realidade basicamente quase num universo paralelo. Então, assim, o controle dos preços só se dá de uma forma. Ou você não compra, o que não é uma opção e muitas vezes, ou você que compra garante no mercado que os preços não irão explodir na sua cara, né? Porque o que aconteceu no carvão mineral agora, como o que aconteceu em muitas outras commodities, é uma impossibilidade do comprador, principalmente, que depende daquele produto, conseguir que o preço fique bom, né? Porque, de novo, se o preço agora do carvão mineral aumentou 30%, ou você paga os 30% ou você não vai ter carvão, né? Não é uma questão de negociação, não existe negociação nisso mais. Portanto, garantir preços, garantir que essas condições não mudem, né, Braga? E em muitas atividades econômicas, das maiores e mais importantes atividades econômicas do mundo, é uma questão de sobrevivência. Bom, e essa questão de sobrevivência é aquilo que o produtor hoje está focando, principalmente nessa questão dos fertilizantes, dos adubos, né? Do adubo, principalmente fertilizante, que vem, sobretudo, da Rússia. Já tem um alento, pelo menos nas curvas futuras aí, o mercado já observa algo que possa amenizar um pouquinho os custos de produção quando se fala de fertilizantes ou não? Não, essa é uma cadeia agora que vai sofrer, de novo, né? O quão mais longo essa situação permanecer, pior vai ficar, né? Porque, de novo, até comentei com o João uns tempos atrás, Braga, que a guerra pode ser dividida em dois flancos, né? Um que é o flanco da circulação segura de navios, de bens e serviços, né? Pela área de conflito, e isso eu acho que vai se resolver em algum momento antes, e a outra é a guerra política, que é a guerra de dominação, de poderio, então são coisas distintas. Do ponto de vista dos fertilizantes, não há nenhuma hipótese da situação normalizar, principalmente para o caso do potássio, se a situação na Rússia e na Ucrânia não melhorar a questão das saídas, né? Os portos do Mar Negro, principalmente, e do Mar de Azov. Então, por enquanto, nenhuma melhoria no fronte, por assim dizer, que possa dar um alento. E, portanto, sabendo que a Rússia e a Ucrânia não são substituíveis, ou seja, tá bom, o Brasil importa 95% do potássio, lá não está vindo mais nada, de onde eu vou comprar agora? Não vai, porque não tem quem venda na capacidade de substituir a Rússia. Então, essa questão de escassez dos produtos, infelizmente, é algo que agora, o quanto mais tempo essa situação perdurar, pior vai ficando, Braga. É algo semelhante como a energia elétrica aqui, hidrelétrica, né, produzida no Brasil, os reservatórios estão cheios, a possibilidade do corte aí, ou redução, ou voltar à normalidade das tarifas, né, uma redução de 20%. Lá não acontece isso na Europa, mas aqui no Brasil, essa questão da demanda continua firme, a oferta de água para movimentar as hidrelétricas aumentou e exatamente o mercado é soberano nesse sentido, né? Totalmente. Aqui em Curitiba mesmo, a gente teve racionamento de água para consumo humano durante quase 1 ano e meio, por falta de água nos reservatórios da região metropolitana aqui, né? E agora, inclusive, curiosamente, eu vi antes aqui, só por curiosidade, estamos em quase 90% da capacidade, né? Então, o Brasil passa por essa distorção, mas tem um fato curioso nisso, né? Porque existe uma progressão nessas tarifas, né? A bandeira lá, amarela, laranja, vermelha e a de escassez. E é engraçado que eles estão propondo a troca da escassez hídrica para nenhuma. Então não foi feita uma regressão do processo, né? O que parece algo bastante estranho na forma da condução dessa política também, porque, de novo, se tem água nos reservatórios, você tem que começar a reduzir. Mas, de novo, né? Isso se estima que, na média, as contas de luz no Brasil devam cair na casa de 6% a 7%, na média, né, dos consumos individuais, mas isso certamente é um alento, mas infelizmente é um alento pequeno frente a essa questão tão crítica que, por enquanto, não tem uma solução a curto prazo, que é a disponibilidade de fertilizantes com especial destaque ao potássio, né, ao KCl.
Bom, nessas 36 horas por dia que você fica observando o mercado, brincando, exagerando, lógico, né? Você viu alguma curva fora aí do normal, algo que a gente possa destacar nessa tua participação hoje? O que aconteceu e já era previsto, não previsto, mas era presumível, é o retorno do petróleo para os níveis de antes da crise, né? Porque o petróleo explode para US$ 130 na ideia ou na hipótese de que a Rússia, por um motivo ou por outro, a Rússia que exporta 6 milhões de barris por dia, exporta. Para vocês terem uma ideia, o Brasil produz 3. Então a Rússia exporta o dobro, só exporta o dobro do que o Brasil produz, né? Eles imaginavam que por algum motivo ou o Putin ia mudar de ideia ou ninguém ia poder comprar o petróleo russo. Como isso, por enquanto, não aconteceu e não tem nenhuma ameaça, nem o gás natural, o petróleo literalmente está voltando para o patamar que estava imediatamente antes, né? Que é essa faixa dos US$ 90, né? E eu digo que isso é uma manchete importante porque ele deixa de ser momentaneamente um grande problema. E só para comentar, no caso específico do Brasil, isso traz um alento potencial, mas ainda é muito cedo para afirmar, que pode presumir uma queda nos combustíveis no Brasil. A Petrobras já tem margem para reduzir combustíveis no Brasil, a depender da forma do cálculo, em alguns locais podendo chegar de 5% a 10% na redução dos combustíveis no atual patamar, que ainda é muito acima do patamar anterior, né? Mas que nesse momento, tanto a gasolina quanto o diesel tem margem já para queda, frente ao último aumento que a Petrobras impôs há cerca de um mês, mais ou menos, eu acho, eu não lembro exatamente quando aconteceu. Mas é isso, já podemos presumir uma redução, se a Petrobras de fato estiver seguindo a estratégia dela, da ordem de 5% a 10%, a depender do local do Brasil, porque tem questões de frete e tudo mais, né? Mas é isso, Braga. Não, o petróleo cai, o dólar também apresenta desvalorização. Nesse momento, a troca na presidência da Petrobras e tem tudo para poder ter uma pressão menor sobre os preços dos Exato, combustíveis. É isso aí. exatamente. Bom, turma formada. Amanhã tem o Boteco do Maurício, tem Não, amanhã não. bate-papo ou não? Amanhã eu vou descansar amanhã, porque eu fiz na última sexta-feira. Mas a nossa turma próxima do curso de introdução, a gente abre inscrições na segunda-feira. Para você que quer entender esses movimentos do mercado, dar os primeiros passos, entender de fato o que importa, no sentido de você, agricultor, não só a gente que é agricultor, quem é ligado à cadeia produtiva do agro, de cerealistas, cooperativas, como é que você poderá fazer uso dessas ferramentas para hedge, para proteção de margem, para proteção de preço, garantia de preço no mercado, dá os primeiros passos, manda uma mensagem para a Nádia, não perde de jeito nenhum, né? Manda uma mensagem no telefone que deve estar na tela para você poder falar com ela. Na segunda-feira, a gente vai estar dentro de um grupinho silenciado no WhatsApp, onde eu vou me comunicar com o grupo agora, abrindo as inscrições efetivamente, e já no sábado que vem, a gente já vai ter uma aula ao vivo de pelo menos 2 horas, ali em torno de 2 horas, onde eu já vou começar a responder a primeira de 3 aulas, que eu vou responder ao vivo todas as dúvidas que os alunos tiverem. Lembrando que o conteúdo do curso tem duração de 10 horas, já está gravado e você vai poder assistir, inclusive as aulas, tirar dúvidas dessa turma e de todas as turmas anteriores durante o período de 1 ano inteiro, pelo preço equivalente a 2 sacas de soja, mais ou menos, aí dependendo do lugar. Você vai poder, de fato, dar os primeiros passos rumo a não mais se tornar um eterno passageiro quando o assunto é a comercialização dos ativos que você vende. Tá certo. Maurício, um grande abraço mais uma vez. Obrigado pela tua participação. Até amanhã. Um grande abraço ao Braga e todos vocês que nos assistem. Um abração, viu? Obrigado.